Olá, bom dia. Estamos na Semana Nacional do Trânsito. E você sabia que a nossa maior infração de trânsito aqui no estado é o excesso de velocidade? É tão grande esse excesso de velocidade que a gente chega a entrar em 2 lugares no mesmo ranking. E não é à toa que o tema escolhido para esse ano nessa campanha foi Desacelere. A vida é seu bem maior é a vida. Então, é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, sobre como essa campanha está sendo desenvolvida, não só durante essa semana, é claro, mas durante todos os dias do ano. E quem veio aqui para conversar comigo sobre tudo isso foi a Rositânia Farias, que é coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran. Bom dia, Rositânia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Desacelere, seu bem maior é a vida. Esse tema não podia ser mais de acordo com a nossa realidade, né? Com certeza, principalmente porque é um tema que te faz pensar, repensar suas atitudes. É um tema que veio para você fazer reflexão. É verdade. Quando a gente fala de vida, seu bem maior como é a vida, leva você a refletir. Será que eu estou fazendo realmente o que é correto? Eu estou contribuindo para um trânsito seguro? E essa reflexão leva a mudanças. É verdade. E é exatamente essa mudança que a gente busca, porque quando a gente fala de trânsito seguro, a gente está se referindo a pessoas, e pessoas são vidas. A gente diz trânsito seguro, a gente pensa que o trânsito sozinho vai se arrumar, não. Exatamente. Às quem vezes conduz as pessoas, o carro, né? É quem conduz, se coloca numa situação, num patamar, como se não fizesse parte daquela realidade. Todos nós fazemos. A responsabilidade então, não é só do outro, né? Não, a hora é agora, essa semana, aqui é a semana destinada a você fazer essas reflexões, né? Uma semana que busca até a empatia no trânsito. Por quê? Porque a gente vê que muitas coisas poderiam ser evitadas e, na realidade, depende unicamente da gente, de nós. Né? Pois é, o estresse, você falou dessa falta de empatia. O estresse, ele tem uma importância muito grande dentro dessa nossa posição no trânsito, né? Parece que a gente já anda com tanta vontade de brigar, de reclamar, que se um motorista fechar a gente, olhar feio pra gente, já é um motivo para briga, né? Aí você para assim, poxa, é uma pressa tão grande que parece que você está 24 horas atrasada no tempo. Exatamente. Então você sai de casa, você já sai com a sensação de que você está atrasada, você já chega no trânsito. Aí, se você não tem empatia, você já se questiona por que a pessoa está parada na tua frente. É exatamente o estresse do trânsito. Né? Por conta dessa sensação, dessa falsa sensação de que você está o tempo todo atrasado, que você está correndo contra o tempo. Então, esse desacelerar é exatamente isso. É falar sobre isso. É pisar no freio, mas não só no freio do carro, no freio da nossa vida também, né? Exatamente. Dá exatamente. Esse desacelerar, parada, ele é uma calmada. O todo. Da hora que tu levanta, a hora que tu sai de casa, a hora que tu chega no teu trabalho, a hora que tu senta na frente do teu computador para trabalhar. E isso é importante. Vocês foram muito felizes na escolha desse tema, sabe? Porque ele abrange não só o trânsito, ele abrange a vida, né? De uma forma muito, muito global, vamos dizer, né? Vocês pegaram o carro, o trânsito, as pessoas, quem anda de carro, quem anda pela via, tá todo mundo dentro da mesma coisa. Se todo mundo parar, não é parar não, a gente não vai parar a vida não, mas se todo mundo desacelerar, porque o dia tem 24 horas para todo mundo, não adianta a gente correr, porque não vai ganhar 1 minuto a mais. Não é? Vai ganhar estresse a mais. E principalmente no trânsito, que é coisa séria, né? E principalmente no trânsito. Por causa dessa velocidade da gente, dessa pressa de chegar, o nosso número de acidentes, ele tem crescido? Tem. Na realidade, por mais que a tolerância para os sinistros de trânsito, para os óbitos de trânsito, nenhuma pessoa deveria morrer no trânsito. É verdade. Então, assim, é 0, mas a gente intensifica com campanhas educativas. Aqui no estado do Maranhão, a gente teve uma pequena redução, uma vez que a frota ela só cresce, né? Então já dá para comemorar, viu? Já sim, tivemos uma pequena redução e o trabalho é feito principalmente voltado para o nosso gargalo, que são
os sinistros de trânsito envolvendo motociclistas a nível de estado, né? E todo esse trabalho é feito o ano todo. Hoje o governo do estado, através do Detran, ele trabalha todo o ano, sim, sim. De janeiro a dezembro. Nós temos 2 grandes campanhas nacionais onde a gente foca bastante, principalmente na preservação da vida, que é o Maio Amarelo e a Semana Nacional de Trânsito. Então, assim, é um trabalho onde a gente chega nos 217 municípios através das nossas Ciretrans. Né? Todas as Ciretrans trabalham as campanhas e os projetos durante todo o ano. O que justifica essa redução, porque ela tem sido intensificada a nível de estado, com campanhas educativas, com blitz educativa e palestras educativas em escolas, empresas. Verdade. Eu acho que só a educação é a salvação. Não tem jeito, não tem outro jeito Educar não, né? Educar para transformar. É a educação que vai transformar. Salva e transforma vidas. Exatamente. Se você começar a trabalhar as crianças antes delas virarem motoristas, com certeza eles vão ser um motorista mais consciente. E enquanto crianças podem influenciar os pais e quem está por perto, né? A criança, só para você ter ideia, já que você falou na criança, a criança, ele é o nosso agente multiplicador de boas ações. Isso. Não que a gente vá responsabilizar essa criança por essa transformação, sim, por essa sim, mudança sim. de comportamento. Mas é através da criança que a gente entra nos lares, nas famílias, onde elas vão ser o nosso agente com o pai, com o tio, com o vizinho. E é exatamente aí que entra os projetos educativos. São projetos onde a gente começa a trabalhar com essa criança desde o início e a gente vai até o ensino médio, que nós temos um projeto Condutor do Amanhã, que a gente trabalha a importância principalmente da CNH com esse jovem, porque a nossa realidade, ela ainda é uma realidade ainda, não é só a nossa do estado do Maranhão, mas a nível de Nordeste é uma preocupação muito grande, porque os jovens começam a pilotar cada vez mais cedo no interior do estado. Então, essa consciência a gente tem que plantar na cabeça desse jovem, que ele tem que se habilitar antes dele começar a pilotar. Pois é, a gente tem muito essa tradição aqui de começar a dirigir sem a carteira. E depois que você começa a dirigir, que adquire os hábitos, tanto que quem começa a dirigir antes de ter a carteira tem mais dificuldade de tirar a carteira, não é isso? Tem sim. Na realidade, a gente costuma chamar o condutor que ele aprende a dirigir sozinho, ele chega cheio de vícios. Cheio de vícios. E até ele entender de que existe uma norma e que ele tem que seguir aquela norma, demora um pouco, porque ele já se sente o cara do trânsito. Exatamente. É essa sensação. Eu já sei fazer, não preciso mais que ninguém me ensine nada, né? Quando ele chega num ambiente cheio de normas, que é na hora de fazer a prova, que é para tirar esta famosa habilitação, ele não está preparado para aquelas regras, né? Verdade. Ele está preparado para aquilo que ele aprendeu. Mas você falou num tema aí que eu gostei, um toquezinho, motociclistas. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que vocês têm agora. Vocês não, nós todos, né? Então, a nível de Brasil, é um problema que ele não é só do Maranhão, ele principalmente da região Nordeste, ele é crescente, porque cada dia mais se vende mais motos, né? E a preocupação maior hoje do governo do estado é fazer um trabalho voltado para esse motociclista. Nós já tivemos vários projetos voltados para o motociclista, projetos inclusive premiados nossos. E agora a gente está com um trabalho voltado para motociclistas profissionais. Então, assim, é um projeto que vai ser lançado pelo governo do estado e para a gente chegar mais próximo dessa realidade, desse motociclista, principalmente o motociclista profissional. Pois é, porque nós temos essas duas categorias, né? O motociclista que é só para andar no trânsito, e tem aquele que é o profissional, que faz daquilo o sustento da sua vida. Mas nos dois casos, a gente pode dizer que a falta de cuidado, esses precisam de mais 3 horas no dia, né? Porque eles têm mais pressa do que todo mundo. É isso mesmo. Mas sobre isso nós vamos falar já no próximo bloco. O assunto é tão complicado, essa história de motociclista, trânsito, pedestres e acidentes, é uma relação tão complicada que a gente vai tomar primeiro uma água, um cafezinho, antes de começar a falar sobre isso. Já a gente volta. A gente
Estamos de volta conversando aqui sobre a Semana Nacional de Trânsito e principalmente sobre o trânsito e a vontade de todo mundo de desacelerar, ou melhor, não é nem a vontade, a necessidade de desacelerar, que é exatamente o tema da campanha desse ano. E eu estou conversando aqui com a coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran, que é a Rositânia Farias. Agora a gente vai pegar de volta nosso assunto complicado, que é os motociclistas, os profissionais e os não profissionais. Mas parece que todos eles têm muita pressa. Muita pressa e pouco cuidado. Essa combinação de muita pressa e pouco cuidado resulta em acidente todos os dias. Exatamente. E o governo do estado ele tem empreendido recursos, né, políticas voltadas para... pensando nesse profissional, nesse motociclista que está no trânsito. Porque o que aconteceu foi o seguinte: na pandemia, o número de motociclistas que passaram a trabalhar com suas motos como entregador, que são os motofretes, ele cresceu bastante. Isso. A gente teve um boom Era uma muito necessidade grande do momento, né? Do momento. Só que passou a pandemia, mas esse motociclista, ele está na rua trabalhando. Então, ele cresceu muito o número. Agora veio os aplicativos. Então, tem o Motor Uber, que ele, do Uber, da 99, os aplicativos que nós temos disponíveis aqui no estado do Maranhão. Então, cresceu muito o número de motociclistas na rua. Isso é uma preocupação muito grande, porque muita gente, mesmo sendo habilitado na categoria A, ele estava em casa. E aí, do momento, ele viu a oportunidade de trabalho e ele pegou sua moto, se cadastrou e está trabalhando. Então, assim... Existem várias, digamos assim, frentes com relação a esse motociclista. E a preocupação da gente é exatamente conscientizar esse motociclista sobre a necessidade que ele tem de se cuidar, né? De cuidar de da pensar vida, na vida, né? Na vida principalmente dele e da família que ele tem em casa. Então, assim, a gente tem algumas parcerias, como, por exemplo... Temos termo de cooperação com a Honda, onde a Honda já faz um trabalho conosco a nível de estado. Ah, que legal. A gente já atendeu vários municípios no estado do Maranhão com palestras educativas, com blitz educativa. A própria Honda disponibiliza equipes para fazer esse trabalho junto com o Detran no interior do estado. E temos também a 99, que também está entrando com parceria conosco, exatamente pensando nesse motociclista que se cadastrou para ser um profissional do trânsito. Se cadastrou antes de ter a habilidade necessária, quer dizer, ele tinha habilitação, mas a habilidade para trafegar no trânsito de uma forma profissional ele ainda não tinha. Essas políticas que vocês estão implantando agora, Rositânia, esses resultados a gente pode esperar a longo prazo, a médio prazo? Como é que vocês estão trabalhando essa situação? Essas políticas, elas impactam diretamente nesse profissional e o resultado... Nunca deixa de ser a longo prazo, porque quando tu fala de vida e de trânsito, tu não pode dizer que é uma coisa imediata. Né? Mas a gente está plantando a semente, a gente está tentando mudar esse cenário através dessas políticas públicas voltadas para esse profissional. E com certeza o resultado vem, que é a redução de sinistros envolvendo esse profissional, envolvendo o motociclista no trânsito, que é a nossa maior preocupação hoje a nível de estado, com né? certeza, principalmente no interior do estado. Eu acho que não tem um dia em que a gente não tenha um acidente ou fatal ou não com um ciclista, com motociclista, né? Essa realidade aqui da capital, ela se reflete também no interior? No interior é um pouco diferente. No interior a gente tem a questão também da habilitação e da municipalização do trânsito. Então é uma coisa linkada na outra. Se a gente for parar para pensar, o município que está integrado ao SNT, que tem o seu trânsito organizado, a tendência é uma diminuição nos sinistros de trânsito. É diferente do município que ele não está integrado, que ele ainda não tem o seu trânsito organizado. Então, assim, é como se a organização do trânsito refletisse nas atitudes de quem está atrás de uma moto, pilotando uma moto. É verdade. Entendeu? Eu lembro que antes a gente falava muito que a principal dificuldade, principalmente no interior do estado, na cidade do interior do estado, é o uso do capacete. Acho que hoje a gente já superou um pouquinho isso, né? Já tem essa conscientização a respeito do uso do capacete. Graças a Deus, a gente tem feito um trabalho gigante
a partir da escola mesmo, que os pais vão levar os seus filhos para a escola de moto, vão, principalmente no interior, vão buscar chamar a atenção sobre essa questão do uso do capacete. E também tem sido feito várias campanhas voltadas para a importância do uso do capacete. Tivemos programas voltados para essa área do uso do capacete. E assim, é incansável as blitz educativas que se faz no interior do estado, onde a gente para exatamente o motociclista, se ele não estiver usando, para cobrar o uso, e ele não sai do local da blitz se ele não tiver com o capacete. Então isso, um pouco rígido, mas assim, tem surtido efeito, porque aquele motociclista, a partir daquele momento, ele toma consciência de que ele precisa, que o dispositivo é um bem maior e é essencial. E tem multa nesse caso? Tem sim. Tem multa, porque eu acho que o bolso é muito sensível, né? Tem multa, mas quando a gente está fazendo isso na hora da fiscalização. Mas quando a gente está fazendo campanhas educativas, não existe a lavratura do auto. Por quê? Porque ali a gente está conscientizando, está trabalhando o interior de cada um deles, chamando a atenção para a sua responsabilidade individual no trânsito. Entendi. Então, assim, ele, apesar da gente ser um pouco rígido, de não deixar um motociclista sair de uma barreira de blitz educativa, se ele não estiver usando o capacete, ele tem que dar o jeito dele de chamar alguém da família. Isso, eu ia perguntar, quando ele não tem o capacete no momento, alguém tem que levar. Alguém tem que levar, a moto dele fica retida até ele sanar o problema, que é o uso do capacete de forma correta. E isso é bem positivo. Nesse caso, a municipalização do trânsito é uma mão na roda, né? Com certeza, a gente tem feito um trabalho voltado para a municipalização do trânsito. Hoje nós temos, dos 217 municípios, 72 municípios integrados. É um número baixo, a gente sabe, baixo ainda, né? Mas a gente tem chamado os prefeitos, tem mostrado para ele que a municipalização hoje é fácil, é simples, dá para fazer. O Detran entra com várias parcerias, o projeto de sinalização de trânsito é completamente doado pelo Estado para aquele município, ele não vai pagar R$1, ele só vai implementar a execução daquele projeto no seu município. Então, assim, hoje a gente dá o curso do agente de trânsito, a atualização do agente de trânsito, tudo de forma gratuita para aquele prefeito quando solicitado através de ofício. Ou seja, a contrapartida do Estado para motivar esse município a se integrar, ela hoje é muito grande. É muito grande. E o benefício fica quase todo com o próprio município, com né? certeza. Porque o resultado é para a cidade, né? Com certeza. Quando ele diminui o número de sinistros no município dele, ele diminui o número de internações. Exatamente. Então, assim, é um recurso que não vai ser usado para aquele fim, mas para o outro fim. Pois né? É verdade, então, é verdade. É bem, essa questão da municipalização, para mim, é um dos pontos chaves para a gente chegar exatamente na redução do número de sinistros de trânsito. Porque fica muito mais fácil do município, que é vamos dizer, uma célula pequena comparado com o Estado, tomar conta do próprio com certeza. Não é? Fica muito e quando mais... o prefeito começa a atuar, organizar o seu trânsito, fazer campanhas educativas, a população aplaude, eles se sentem cuidados. Cuidados, isso. E isso é importante. Eles se sentem cuidados, eles veem que o prefeito está se importando com o que está acontecendo na cidade dele. E ele é parte daquele todo. A gente mora no município, né? A gente mora no município. A nossa rua fica naquele município, né? Exatamente. Então a gente se isso é um parte zelo. daquilo. Isso é um zelo, e esse zelo, ele tem que realmente... A população tem que saber que o prefeito está ali e que ele tem esse zelo com ele. Isso é importante. Pois é. Então, olha, isso tudo que a gente falou, a gente está falando que a gente está na Semana do Trânsito, mas isso tudo que a gente falou não vale só para essa semana, gente. Vale para o ano inteirinho. Eles fazem 2 campanhas por ano, mas o resto do ano continua todo mundo trabalhando para garantir essa paz no trânsito. E eu acho que esse tema deste ano, ele simboliza tudo que é trabalhado ao longo do ano inteiro, né, Rositânia? Com certeza. Desacelera, cuida da sua vida, ele é seu bem maior, cuida da vida do outro, tenha empatia, não precisa brigar no trânsito. O dia vai ter 24 horas, não importa quanto você corra. É isso Você mesmo. pode acordar 3, 4, 5, 10 horas da manhã, que o dia vai continuar tendo 24 horas. Por mais que você corra, não vai adiantar nada, porque ele não vai... Você tem que fazer bom uso das 24 horas. Pronto, é só isso. E se a gente desacelerar, essas 24 horas podem render bastante
principalmente no trânsito. Rositânia de Farias, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui conversar comigo sobre esse assunto. É sempre um prazer falar sobre isso, porque envolve tanta coisa, não é só o trânsito, não, envolve a vida de todo mundo, né? Com certeza. Envolve a vida de todo mundo e é muito bom a gente ficar sabendo das medidas que estão sendo tomadas para melhorar essa situação toda. Mais uma vez, muito obrigada e bom dia. Nada, estamos às ordens. Bom dia para você também, que ficou sabendo que você é parte desse processo, pode colaborar, pode desacelerar. Se você não dirige, com certeza alguém dirige na sua casa. E a vida vale não é só para quem atravessa a faixa de pedestre, é para quem está dentro do carro, para quem está fora, para quem está do lado, para todo mundo. A vida é uma só, né? Tchau e até a próxima.